Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui, por reconhecermos a tua bondade, a tua misericórdia, Pai, que repousa sobre nós, apesar de não merecermos nada disso, e nas tuas mãos. É como um pai que se compadece de seus filhos. Senhor, te pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, que o Senhor esteja unindo aquilo que estamos ouvindo e a partir disso construindo em nós, ó Pai, a imagem de Cristo. Às vezes olhamos para dentro de nós, vemos as nossas falhas, vemos, ó Senhor Deus, as nossas fragilidades, doenças, limitações, Senhor Deus, e nos sentimos muitas vezes, ó Senhor, desanimados, ó Pai, nos sentimos muitas vezes, ó Senhor Deus, contristados, ó Pai, por essa situação. Mas cremos, ó Pai, na tua graça, na tua misericórdia, que abundantemente se manifesta nas nossas vidas, nos dando alegria, revigorando o nosso espírito, enchendo o nosso coração de alegria e fartura. E é essa fartura e alegria que queremos ter, ó Pai, agora, nesse momento, Pai, pela iluminação do Espírito nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, para entender a tua palavra e para gravá-la em nosso coração. Fica com o teu povo, ó Pai, nesse momento tão singular do culto. É o momento que o Senhor fala com a sua igreja. Fala ao nosso coração, Pai, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 17, verso 11. Provérbios 17, 11. Diz assim: o rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. Lembrando aos irmãos que essa subunidade, começou aqui no verso 10, vai caracterizar o insensato. Né? Então, você vai perceber que o verso 10, como nós falamos, caracteriza o homem insensato, o homem mau, como aquele que não aceita repreensão, como aquele que não aceita ser repreendido. E agora nós vamos ver mais uma faceta desse caráter que nós temos na nossa própria natureza, porque essas coisas fazem parte do homem caído, mas que precisamos desesperadamente mortificar em nossas vidas. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. O verso 11 do Provérbios 17 faz parte, como eu falei, desses provérbios descritivos que vão ameaçar os insensatos com a retribuição divina. Então, você vai ver isso aqui no verso 11, você vai ver isso também no verso 13, quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. E o verso 15, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Então você vai perceber que esses provérbios vão demonstrar claramente a ira de Deus, a retribuição divina por causa do seu comportamento. Por fim, o verso 11 vai nos dizer que o mensageiro cruel da morte, enviado por Deus, castigará esse homem insensato. E nessa relação, vemos que o insensato se endurece diante dos açoites humanos, como nós vimos lá no verso 10, e a partir disso se rebela contra Deus, como você vê aqui no verso 11, e essa é a relação que existe entre esses versos. Entretanto, ele não pode resistir à morte que o Senhor envia contra ele, como você vai ver aqui, o mensageiro cruel se enviará contra ele. E é interessante nós pararmos e olharmos essa relação, que a morte do perverso se torna juízo sobre ele. Representa a sua condenação, a morte física, enquanto a morte dos justos é o seu
descanso. Então você vê, por exemplo, lá no Salmo 116, verso 15, a Escritura dizendo assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre esse salmo. Porque o que você está vendo aqui é que esse mensageiro cruel, ou seja, a morte, vem como resultado do comportamento mau do homem que é entregue a si mesmo, do homem insensato, do ímpio. E nós já até falamos sobre isso, a diferença da morte na vida do crente e na vida do incrédulo. Porque a morte para nós não é mais uma condenação, porque Cristo a subjugou. Tanto que o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser destruído será a morte. Mas o Senhor já julgou essa morte. A morte para nós não é mais o resultado do pecado. Apesar de ter essa mancha, de ter esse sinal, porque todos nós morremos, para o crente a morte representa um descanso. Para o ímpio, a sua própria tribulação. Então, quando a Escritura fala assim, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, é interessante você olhar nesse salmo, porque esse salmo aqui, o salmista fala isso dentro de um contexto em que ele agradece a Deus por seu livramento. É dentro desse contexto do Salmo 116, 15, que o salmista profere essas palavras que mostram ser a vida dos santos e a sua morte de grande valor para Deus. Se você for olhar o contexto lá desse salmo, você vai perceber que ele vai dizer que Deus cuida e protege a vida dos seus fiéis. Porque a morte deles não acontece de forma banal ou por acaso, mas tem um significado profundo para o Senhor. Ele preserva os seus santos da morte eterna, porque as suas vidas têm valor para Ele. Por isso que há essa diferença. A morte no crente não é mais uma condenação, ou seja, resultado das suas ações e do seu pecado nesse mundo, mas é o descanso, é o final nesse mundo das nossas tribulações. Veja o que Provérbios capítulo 14, verso 2 vai dizer. Ele diz assim: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Veja o que Isaías capítulo 57, verso 1 e 2 diz assim: perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere esse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. É por isso que quando a Escritura fala da morte do justo, ele se refere a um sono. Porque ela tem um caráter completamente diferente. A morte, por mais que seja consequência do pecado no mundo, para nós crentes em Cristo Jesus, hoje ela representa um descanso das nossas fadigas nesse mundo. Por outro lado também, você vai perceber que a morte do perverso é fruto da indignação de Deus e da sua ira. Nós acabamos de ler o Provérbios capítulo 14, verso 2, que diz assim: pela sua malícia é derribado o perverso. Vejam o que Daniel capítulo 12, verso 2 vai dizer. A Escritura vai dizer assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. E lá em Mateus, na parábola ali do grande julgamento, no capítulo 25, verso 46, ele vai dizer assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna.
Se você for olhar a Escritura, e especificamente ali a narrativa do rico e do Lázaro, ela vai demonstrar a preciosidade da morte de um justo para Deus, do seu descanso e das aflições que terão os homens perversos. Lá no capítulo 16 de Lucas, no verso 25, diz assim: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. O que nós estamos vendo aqui, o texto da Escritura dizer, que a morte para o homem ímpio, para o homem que é rebelde e alheio às coisas de Deus, é consequência natural da sua vida de pecado, não somente por causa do pecado original, mas é como Deus estivesse parando, dizendo assim, chega. Você já alcançou o limite da minha paciência. É isso que o Senhor fala a Abraão quando diz sobre o futuro da sua descendência. Ele diz, olha, na quarta geração voltarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida do pecado dos amorreus. Ou seja, Israel como nação viria e seria o quê? E seria o verdugo do Senhor. Por meio daquelas guerras e conflitos que eram muito naturais naquela época, por conquista de terra, Israel estaria trazendo juízo sobre aqueles povos, porque o pecado deles chegou ao limite. E por isso, por causa disso, eles iriam morrer. E é dentro desse contexto que a gente vai entender o verso 11, quando diz assim, o rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se enviará contra ele. Perceba aqui que os paralelos nesses versos ligam a rebelião do insensato à retribuição divina, está muito claro. A ideia aqui do primeiro verso é que o homem perverso nutre apenas rebelião em seu coração. Se você for ver aqui o verso 10 e o verso 11, o insensato do verso 10, incorrigível, é equiparado agora a uma pessoa perversa e moralmente repulsiva que nutre apenas rebelião contra Deus. É o que o verso 11 vai dizer. Essa pessoa aqui, ela é retratada como o pecador, lá em Provérbios, capítulo 1, verso 10 e 16. Abra aí a sua Bíblia. Perceba que esse rebelde, esse homem mau, ele vai ser descrito como, ou classificado, apesar de não ser chamado aqui de pecador, mas classificado como pecador pelo sentido dessa palavra. É muito interessante nós vermos essa relação que existe entre Provérbios capítulo 1, verso 10 e 16, e Provérbios capítulo 17, 11. Provérbios capítulo 1, verso 10 e 16, assim, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Ele chama esses homens de pecadores. E por quê? Porque os seus pés se apressam, seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Por isso eles são classificados como pecadores. Veja aqui que a primeira parte do verso 11 nos diz que o homem perverso, ou seja, o homem mau, busca somente aquilo que é rebelião contra Deus e se opõe a Deus, fazendo aquilo que ele reprova. E lá o verso 1,16 vai dizer, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, por isso ele é classificado como pecador. E é interessante que há duas possibilidades de interpretação que vão juntar o capítulo 1, 10 e 16 com o Provérbios 17, 11. Elas são, assim, caracterizando o homem mau, o perverso,
A primeira seria que esses homens têm compulsão de fazer aquilo que é reprovável diante de Deus. Mal seria aqui um mal moral, porque os seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Uma outra interpretação é que ele estaria dizendo que os seus pés correm para o seu próprio mal. Mal seria aí calamidade, ou seja, com as suas atitudes e comportamentos, eles estariam trazendo mal sobre si mesmo, resultando em derramamento do seu próprio sangue. E essa é a ideia que você tem aqui. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Perceba aqui claramente que o verso 11 vai dizer que o homem mau, por procurar aquilo que somente é reprovável diante de Deus, tem como paga o juízo de Deus como resultado. E é muito interessante nós fazermos essa ligação lá com o Provérbios capítulo 1, verso 10, quando ele chama de pecadores. Pecadores ali no original é rata, que significa um pecador contumaz, que é sujeito a castigos por causa das suas práticas. Por causa do seu comportamento, ele é caracterizado como pecador, e por isso a ira de Deus, o castigo de Deus vem sobre ele. A ideia aqui presente no verso 11, que está lá também implícita, é que esse homem, por buscar sempre o mal, seus pés se apressam a derramar sangue. Esse homem, por buscar sempre o mal, ter atitudes que o colocam em rebeldia diante de Deus, ele é merecedor por suas próprias obras, por isso ele é chamado de pecador, por causa da maneira que ele vive. Ele é merecedor da ira de Deus. As suas práticas, aquilo que ele faz, que o caracteriza como um homem pecador, trazem sobre si o juízo de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Então, esses homens que vivem dessa forma estão com a espada de Deus sobre as suas cabeças todo o tempo, por causa da maneira como eles vivem. Por causa da sua atitude constante de rebeldia contra Deus, de desobediência à palavra de Deus. A sua vida se caracteriza por essa alienação, por esse desprezo e por essa oposição constante a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versos 5 e 6, se você tiver oportunidade, abra na sua Bíblia aí, ele falando a uma igreja, pessoas que eram antes, eram pessoas que estavam distantes de Deus, lá no capítulo 2, ele vai falar sobre isso, eles estavam mortos dos seus delitos e pecados, e agora fazem parte da família de Deus, foram alcançados pela graça de Deus. É por isso que ele diz para essas pessoas que antes tinham esse comportamento, que antes tinham essa vida, que agora eles deveriam abrir mão disso. Vejam o que o verso 5 e 6 vai dizer. Sabei, pois isto, nenhum incontinente é uma pessoa que não consegue se controlar sexualmente falando, nenhum incontinente impuro, ou avarento. O avarento é uma pessoa gananciosa. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite, quando terminarmos ali aquele trecho de Marcos que fala sobre Judas contrapondo-se com aquela mulher. Ele diz, a avareza é idolatria. A pessoa, o avaro é idólatra. E ele vive nessa idolatria. Ele diz assim, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí ele diz para esses irmãos agora, que foram alcançados pela graça de Deus, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que nós estamos vendo, Paulo falando aqui, é o que esse texto de Provérbios está nos dizendo. O rebelde não busca senão o mal.
Por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. A ira de Deus está sobre ele. E ele caracteriza essas pessoas como filhos da desobediência. E é interessante essa expressão, porque a ideia por trás dessa expressão, filhos da desobediência, dá a entender de alguém que é gerado por essa natureza desobediente. Como diz o salmista no Salmo 51, né? Em pecado me concebeu minha mãe. E aí, por ser gerado por essa natureza desobediente, isso torna-se, ou seja, esses pecados, essas práticas, tornam-se determinantes na sua vida. Como alguém que foi gerado para isso. A ideia aqui desse verso, voltando aqui a Provérbios, fazendo essa relação, é que esse homem mau deseja aquilo que se opõe à vontade de Deus. E ele naturalmente, ou por causa da sua natureza, se opõe necessariamente a Deus e a sua vontade. O verso 11, essa palavra que foi traduzida por mal aqui, literalmente é rebelião. O rebelde não busca senão o mal. Literalmente seria assim. O que ele traduziu por rebelde seria, no original, a pessoa perversa, nutre apenas rebelião. Por isso o mensageiro cruel se enviará contra ela. A ideia aqui, queridos, desse homem mau, dessa pessoa perversa, que ele traduz como rebelde, e a tradução, por mais que ele tenha usado outras palavras, ele traduz literalmente, ou seja, traduz a ideia que está por trás. Porque o homem perverso, a pessoa perversa, a pessoa má, foi traduzida aqui por rebelde, não busca senão o mal, ou seja, a rebeldia, a rebelião, a obstinação, uma atitude de irada, provocadora contra Deus. Essa é a ideia aqui. Ou seja, a conduta provocadora da pessoa rebelde se refere tanto à sua atitude provocadora contra Deus, que vai entristecer o Espírito Santo, quanto ao comportamento desobediente, insubordinado com relação a ele. E essa conduta provocadora, rebelde, obstinada, entristece o Espírito Santo. Isaías, no capítulo 63, verso 10, ele diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou um inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. É interessante o que um certo comentarista, John Oswalt, fala a respeito desse uso dessa expressão santo aqui, Espírito Santo, nessa passagem. Porque essa é uma expressão que não é muito usada, até no contexto do capítulo 63. E aí ele diz que Espírito Santo aqui foi usado intencionalmente para se referir ao Espírito de Deus. Não apenas como um título, mas para ressaltar que a santidade de Deus é ofendida quando nos rebelamos contra Ele. E por quê? Porque a rebelião revela uma hostilidade contra o poder transcendente e a perfeição moral de Deus. E aí ele diz, concluindo, que esse pecado é uma questão da vontade. E até que a vontade seja trazida à sujeição do Espírito Santo, o comportamento santo daquele homem é impossível.
E aí nós vemos a Escritura, lá em Atos capítulo 7, verso 51, diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Perceba que essa postura provocadora da pessoa rebelde vai se referir também a esse comportamento de desobediência. E que, consequentemente, leva o Senhor a declarar a sua pena de morte, como nós estamos vendo nesse provérbio. Por isso nós nos lembramos da exortação de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, verso 5, e agora no verso 7 e 11, quando ele diz assim: não serem participantes nem cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. É como se ele estivesse dizendo: nós não podemos andar nos mesmos passos, no mesmo caminho que andávamos anteriormente. Que o homem desse mundo, o homem insensato, o homem rebelde anda. Porque ele anda em completa rebeldia diante de Deus. O mundo anda assim. Em completa rebeldia. Pelo modo como vivem, por aquilo que eles fazem, pelo seu comportamento. Eles são filhos da desobediência. Por isso Paulo vai dizer a esses que eram assim, e agora estão na família de Cristo, na família da fé, não sejais participantes com eles. É como se ele tivesse dizendo: não vivam da mesma forma como eles vivem. Não se comportem da mesma forma como eles se comportam. Não sejam desobedientes à instrução e à palavra de Deus. Aí ele vai dizer assim: portanto, não sejais participantes com ele. E verso 11, e não só participantes, mas cúmplices. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovais. Por quê? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque participar de algo, é claro, quando é que eu sou participante dessas coisas? Quando eu estou vivendo dessa forma. Por isso, o cuidado que nós temos de ter com as ideologias do momento. Com certos sentimentos de tolerâncias modernas com relação a novos padrões contrários à Escritura, a determinado tipo de comportamento, até a linguagem. Não esqueci a expressão que caberia aqui. Achei. Os intelectuais desse meio, eles se utilizam da palavra, do discurso, para mudar comportamentos. Isso é uma estratégia. Você muda comportamentos, você muda estruturas culturais por meio da linguagem. Só um exemplo, essa questão do gênero, Hoje todo mundo fala gênero, se referindo a sexo. Essa é uma construção, uma desconstrução e uma construção cultural. Não se fala em sexo macho, fêmea, homem, mulher, feminino, masculino, em questões de gênero. O gênero, a palavra gênero já descaracteriza a questão sexual. Existe um gramático da década de 50, o nome dele era Matoso Câmara. Ele dizia que o grande problema, quando nós vamos estudar o gênero da língua portuguesa, os substantivos, é confundir gênero com sexo.
Porque são duas coisas distintas. Lógico que uma tem extensão da outra. O gênero existe por causa dessa bipartição, ou seja, dessa dicotomia macho-fêmea, mas o gênero não caracteriza isso. O gênero é banco masculino, por influência, tá, da sexualidade, do homem e mulher, feminino e masculino. Banco é masculino, é gênero. Mesa é feminino, é gênero. E aí, quando ia se transpor essa questão do gênero, quando animais ou pessoas estavam relacionadas, havia uma confusão na perspectiva linguística, em não diferenciar gênero de sexo. Isso é um gramático que disse. Por quê? Porque são duas coisas distintas. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes nós estamos falando, dessa forma, se referindo a uma coisa, já porque culturalmente se estabeleceu na sociedade, querendo apagar essas distinções. Aí você pode dizer, mas coisa assim insignificante não é. As escolas de Frankfurt e outras, essa é mais famosa, que trabalhavam a linguagem, tinham esse viés político, identitário, para suprimir essa diferenciação entre macho e fêmea. Eu só estou dando um exemplo, porque não que, vamos dizer assim, isso seja o fim do mundo, mas quando você se refere, perceba que a linguagem você pega aqueles, vamos dizer assim, formulários para preencher, está escrito gênero. Não era assim antigamente. Esse é um exemplo, vamos dizer assim, até um pouco sutil, mas que mostra outras realidades que muitas vezes nós estamos vivendo como o mundo vive, nós estamos tendo um comportamento diante de Deus como o mundo tem, e é por essas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, diz Paulo. Então, ser participante é simples entender. Eu estou praticando essas coisas. Eu não posso fazer isso. Mas isso vai muito mais além. Porque abrange a cumplicidade. O que seria, então, essa cumplicidade? Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. A cumplicidade vai além da ação direta. Conhecer a condenação divina contra o pecado e ainda assim aprovar aqueles que o praticam. Você já deve ter escutado essa expressão. Não, eu não quero isso para mim. Mas para os outros tudo bem. E muitas vezes esse discurso já entrou dentro da igreja. Aquilo que é reprovável para mim é reprovável para o outro. Quando eu tenho essa postura, eu estou sendo cúmplice. Ou seja, essa cumplicidade é quando eu conheço a condenação divina e ainda assim aprovo aqueles que praticam. E isso coloca também esses que aprovam sobre o mesmo juízo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 32, ele diz assim: ora, conhecendo ele a sentença de Deus, que são passíveis de morte, tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Isso significa que temos aí uma aprovação tácita, através de uma associação, o silêncio ou o consentimento, carregando esse mesmo peso moral equivalente à prática do pecado em si. Quantos pais já disseram aos crentes, não, eu quero que, se ele vai fazer isso, que faça dentro de casa.
porque permitem seus filhos terem um comportamento indevido. Aí ele traz a namorada aqui para casa, mas eu prefiro que seja aqui. Aí ela traz a namorada aqui para casa, mas eu prefiro que seja aqui. Quantas vezes você já escutou isso? E infelizmente, às vezes você escuta isso na boca de cristão. Sabe o que é isso? É o que Paulo está condenando aqui. Isso é cumplicidade. Não há reprovação. Por essa razão, a orientação bíblica é clara quanto à separação. Não se deve ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas, mas devem ser reprovadas. E essa reprovação não é meramente pessoal, é uma responsabilidade ativa de se distanciar e se recusar a participar. Não se tornando cúmplice dos pecados alheios, que estão ligados à preservação da própria pureza. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então você perceba aqui que a cumplicidade não é um pecado menor ou periférico na visão bíblica. Ela representa uma escolha de se alinhar moralmente com o mal através da sua ausência de ação, a sua aprovação ou associação no pecado. Você vê a coisa errada e participa, ajuda, porque não reprova. Você se alinha moralmente, você torna válido aquele comportamento, porque você concorda. E é interessante porque, por exemplo, se a gente for trazer para o nosso meio, seria mais ou menos o paralelo de você ver alguém que pecou, cometeu o pecado e não chamar a atenção dela. Você reconhece o pecado e não chama a atenção. Por ser um amigo, por ser próximo. Você está sendo cúmplice no pecado daquela pessoa. Infelizmente isso acontece muito no meio cristão, né? A gente vê o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 18, a gente vê o pecado de uma pessoa e a gente não reprova essa pessoa. Não reprova a sua atitude, melhor dizendo. E aí você se torna participante, porque você tem conhecimento daquilo e você não denuncia, não vai à pessoa e diz você está errado, você está em pecado. Aquilo se torna algo normal, você convive com aquilo. Você não reprova, você aprova. Isso é cumplicidade. Isso é cumplicidade. Você anda com essa pessoa. O que é andar com essa pessoa? Você vive da mesma forma que ela vive. Essa pessoa se torna uma companheira, um companheiro. E é interessante porque muitas vezes isso está na nossa relação familiar, né? Nossa relação familiar. Eu me lembro de uma situação familiar em que eu vi o pecado de um familiar e fui falar com esse familiar.
Ele não me ouviu. Não me ouviu. O que aconteceu depois? Um afastamento. Tá? Tratava essa pessoa bem, porque era uma pessoa querida. Tá? Muitas vezes estava no mesmo lugar que ela, fazia parte da família, pessoa. Falava com a pessoa, conversava com a pessoa, estava ali. Né? Mas sempre que tive oportunidade, lembrava do pecado daquela pessoa. Consequentemente, aquela pessoa se afastou de mim por causa disso. Continuava vendo em determinadas situações, que eram situações de família, estavam presentes, falavam. Se alguém de fora olhasse, não perceberia a minha indisposição com aquela pessoa por causa do pecado dela. Porque a tratava bem, amava aquela pessoa. Mas ela sabia que eu reprovava o seu comportamento. E uma outra situação, também familiar, não muito próxima, dizia para as pessoas do entorno: vocês não precisam lançar essa pessoa distante. Ela precisa de vocês. Vocês precisam ajudá-la. Mas a espada tem que estar sempre na cabeça dela, dessa pessoa. Ela deve olhar por você, ver a sua ajuda, ver o seu cuidado, mas ver também que você a reprova pelas suas ações e que ela precisa se arrepender do pecado dele. É mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo diz ali: não vos vingueis a vós mesmos. Apesar de não ser um mal que a pessoa cometa contra você, mas vai servir, mas dai lugar à ira de Deus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, ele tiver sede, dá-lhe de beber. Pois amontoarás brasas vivas sobre a cabeça. Ou seja, a consciência daquela pessoa vai queimar, vai pegar fogo. Por quê? Porque ela vê, ele me ama, mas me reprova por causa das minhas ações. Essas relações são complicadas, relações familiares são complicadas. Tá? Mas aqueles que estão ao nosso redor, estão nessa situação, principalmente são irmãos, eles precisam sentir a espada de Deus sobre a cabeça deles. Ou seja, que você reprova, não a pessoa, não o indivíduo, né? Senão tem que reprovar todo mundo, somos pecadores, mas a maneira como ela vive. Você não pode participar da vida dessa, ou seja, viver como ela vive, acompanhá-la no seu dia a dia, sem reprová-la, porque senão você estará sendo cúmplice do pecado dele. Essa cumplicidade representa uma escolha de se alinhar moralmente com o mal através da ausência de uma ação ou de uma aprovação ou de uma associação com o seu pecado. Essas escolhas trazem consequências espirituais. Veja o que ele diz: busca senão o mal, senão a rebelião. E esse termo, como eu falei anteriormente, é usado com o sentido de resistência e obstinação, ou seja, não se submete à vontade de Deus.
E quando nós olhamos, por exemplo, uma pessoa rebelde, ou falamos sobre rebelião, parece que é aquela pessoa com aquela cara, né? Porque é dos filmes, né? Segurando em corrente, se você segurar, ele parte para cima de você. A nossa visão de rebelde é assim. É uma visão feia, de uma pessoa que tem desfigurada na sua face o seu rosto. Porque muitas vezes a rebeldia se manifesta dessa forma, né? Com indignação, com ira, com obstinação. A pessoa obstinada é uma pessoa que te confronta, né? Nem teu filho pequenininho, muitas vezes, né? Aquela rebeldia, você chama, não vou fazer. E nós nos enganamos, porque muitas vezes essa rebeldia não se manifesta assim. E nós temos um exemplo disso, onde o Senhor vai equiparar essa rebelião com uma prática da feitiçaria. Abra 1 Samuel 15. Eu vou ler esse texto. 1 Samuel 15. 22 e 23 seria o texto principal, mas eu quero ler o versículo que eu separei, mas eu quero ler para mostrar para você que muitas vezes a rebelião se manifesta numa desobediência simples, sem rancor. Pelo contrário, às vezes até justificada por bons atos. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Lá no verso 22 e 23, ele vai dizer assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja jeito. Vamos ver essa história direitinho, veja lá. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia ao Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou todo o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fim de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite exclamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este dos ouvidos, e o mugido dos bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos,
não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e pelejas contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei do Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, melhor do designado a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus de Gal. Porém Samuel disse, porventura o Senhor tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou a ti. Veja, ele cumpre em parte a palavra de Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz? Rebelião. A atitude mínima dele, a gente pode dizer assim, é rebelião contra Deus. Não é à toa que ele vai oficiar como sacerdote no lugar de Samuel. Não é à toa que ao final vai procurar uma necromante. Porque ele era um homem ímpio. Porque ele era um homem rebelde. Ele queria fazer somente a sua vontade. Saul se rebela contra Deus, contrariando a sua vontade com uma desculpa. A Escritura está dizendo que essa desobediência é como feitiçaria. Como feitiçaria. Você sabe o que é feitiçaria? A prática da feitiçaria é algo abominável. Até mesmo para pessoas descrentes. É grotesca, porque é avessa à religião. Nós não podemos considerar um culto onde a feitiçaria ou magia aconteça como religião, porque a palavra religião vem da ideia de religar, é uma expressão latina, religar o homem a Deus. E a feitiçaria é uma ligação entre o homem e as trevas, entre o homem e o diabo. É o contrário de uma religião. Você pode chamar o espiritismo de religião, você pode chamar o muçulmanismo, o islamismo, melhor dizendo, né? O muçulmano como religião. Você pode considerar o catolicismo como religião. Por quê? Porque o propósito de todas essas falsas religiões é tentar ligar o homem a Deus. Mas você não pode considerar um culto em que exista feitiçaria e magia, mesmo que esteja projetando a Deus, como religião, porque não é religião no sentido específico do termo. Porque o objetivo ali não é tentar ligar o homem a Deus, mas é fazer uma ligação direta com as trevas. É estar completamente em trevas. E ele diz que isso significa o pecado da rebeldia. É como o pecado da feitiçaria. E aí você vê por que o provérbio combina a rebelião da pessoa má com essa retribuição divina. Perceba que a atitude de Saul não foi aquela cara fechada, né?
e dizendo, eu vou fazer assim, porque muitas vezes a rebeldia se manifesta. Não, nada disso. A atitude dele, vamos sacrificar. Vamos sacrificar. Uma atitude religiosa, não pode dizer assim. Uma atitude passiva, tranquila, sem uma oposição, sem uma direta, mas demonstrava essa indisposição para ouvir e seguir a voz de Deus. Mostrava essa postura, revoltosa dentro do coração de Saul, mas por fora, bela viola. Por dentro, pão borolento. A rebeldia estava ali no coração dele, marcada. Agora por um ato piedoso. Matthew Henry, comentando esse verso, ele diz assim, aqui estão o pecado e a punição de um homem. Na primeira parte, o pecado. O seu pecado é verdadeiramente um homem ímpio, aquele que busca todas as oportunidades para se rebelar contra Deus, sobre o controle que Deus estabeleceu sobre ele. E contradizer e discutir com todos que estão à sua volta. Ele procura contendas. Há alguns que agem como um espírito de oposição, que irão contradizer puramente para contradizer, que prosseguirão obstinados em seus caminhos ímpios, apesar de todas as restrições e tentativas de controle. O homem rebelde busca o mal, observa todas as oportunidades para perturbar a paz pública. É interessante que muitas vezes nós falamos aqui em Provérbios, que isso vai contra a comunidade, Que comunidade é essa? As pessoas que estão ao seu redor, a igreja. As atitudes de um homem mau refletem na comunidade, refletem na vida da igreja. E é por isso, essa é a explicação. Por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Esse mensageiro cruel é enviado contra ele do céu. E isso nós podemos afirmar pelo uso constante da palavra rebelião aqui no texto, contra Deus, e pela estrutura alternada na qual Deus é o agente. Veja aqui o verso 13. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Ou seja, quem está dando a paga? Verso 15, o que justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Ou seja, a ideia aqui é clara. Tá? O juízo vem da parte de Deus. É lógico que a gente não conhece todas as coisas, Mas a gente pode dizer que toda vez que o ímpio morre, ele morre como juízo por causa dos seus pecados. Às vezes a pessoa morre numa situação abrupta, Uma morte assim, brutal, alguma coisa assim. Para o ímpio, isso é juízo. E se um crente morre de forma brutal? Um crente morre de forma brutal por causa do mal que existe no mundo. Ele morre por causa do pecado original. Mas a morte agora é o seu descanso das fadigas desse mundo, da luta constante contra o pecado. Ele agora descansa. A morte é um descanso para o crente. Perceba que aqui nesse texto, mensageiro cruel será uma metáfora para o anjo da morte ou a própria morte. Veja que Provérbios capítulo 16, verso 14 vai dizer, diz assim, o furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio apazigua. Lá no Salmo 35, versos 5 e 6, a Escritura diz assim, sejam como a palha ao léu do vento, impelindo o anjo do Senhor,
tornem-se no caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. E lá no Salmo 78, 49, a palavra de Deus diz assim: lançou contra eles o furor da sua ira, cólera e indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Quando ele usa aqui essa expressão mensageiro cruel, nós temos aqui a personificação da própria morte. A expressão cruel aqui significa sem misericórdia, ou seja, é um mensageiro implacável que é fiel na execução da sua incumbência, como na parábola dos lavradores maus, lá no verso 33, verso 40 e 41 de Mateus 21, quando diz assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrancará a vinha a outros lavradores que remetam os frutos nos seus devidos tempos. Ou como a parábola das 10 minas, lá em Lucas 19, 27, que diz assim: quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Não haverá segunda chance. É isso que ele está dizendo aqui. Não haverá segunda chance. E aí Matthew Henry encerra o seu comentário da seguinte forma, nessa segunda parte: por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Ele diz assim: aqui está a sua punição. Como ele não poderá ser recuperado por meio de métodos mansos e gentis, o mensageiro cruel se enviará contra ele um outro juízo terrível, como o mensageiro de Deus. Os anjos, os mensageiros de Deus, serão empregados como ministros da sua justiça contra ele. E aí ele cita o Salmo 78, verso 49. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação, calamidade, legião de anjos portadores de males. E aí ele continua: Satanás, o anjo da morte, será liberado sobre ele, e também os mensageiros de Satanás. O seu príncipe enviará um sargento para prendê-lo, um executor para destruí-lo. Aquele que luta contra tudo terá espada à sua espera. Ao caracterizar o insensato como um homem mau, em que o seu coração só habita rebeldia e indignação por causa das suas atitudes contra Deus, a paga disso será a morte. A paga disso será a mão de Deus, a ira de Deus, constantemente sobre eles, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 5. Na caracterização do insensato, aqui ele é aquele que não se submete à repreensão, resiste a ela e não se dobra. Verso 10. Verso 11, ele também é aquele que se opõe a Deus, buscando sempre o mal. Como consequência, recebe sobre si a ira de Deus por causa dos seus pecados. E a morte, por fim, a morte eterna. Sua morte física é consequência de seu pecado, pois ele é lançado em tormentos. O crente, porém, apesar da morte ser o aguilhão do pecado, em sua morte há ali o descanso, a passagem para o descanso, aguardando o seu total resgate. E seria como, por exemplo, um jogo de futebol. Aquele jogador mais valioso, depois que fez o gol, o que o técnico faz? E garantiu a vitória do time, ele tira ele de campo para ser preservado, para descansar para o jogo final. A morte na vida do crente é um descanso das nossas lutas e labutas nesse mundo. Porque Cristo venceu a morte. Por mais que ela seja o aguilhão do pecado, esse aguilhão não nos destrói completamente. Mas para o ímpio,
o início dos seus maiores tormentos. O que nós estamos vendo aqui, queridos? E aí eu volto a falar ali em Efésios, capítulo 5, porque esse é o propósito do texto aqui, quando Salomão, como o Espírito Santo escreve, ele quer mostrar ali para o seu filho que esse é um caminho de morte. Ele quer mostrar, identificando o insensato, que não sejamos como ele. Porque por essas coisas que vem a ira de Deus, eu gosto dessa expressão que o apóstolo Paulo fala, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas são inconvenientes, antes pelo contrário são desgraças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, o impuro, o avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e Cristo. Não vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu não sei necessariamente o que Paulo está dizendo aqui, né? Mas pela leitura superficial do texto, não se deixe enganar por falas ou ensinos que minimizam essas coisas, que diminuem essas coisas, ou que aceitam isso num comportamento de um homem impiedoso. Não se deixem levar por isso. Por quê? Porque é por essas coisas que vem a ira de Deus. E aí por isso ele diz, nem sejam cúmplices, ou seja, vocês não estão participando daquilo, mas estão aprovando. Ou melhor, não estão reprovando. Porque o contrário aqui da cumplicidade é a reprovação. Você nunca vai poder dizer que uma pessoa é cúmplice de um pecado de uma outra pessoa se essa pessoa está reprovando a sua atitude. Você nunca vai poder dizer isso. Jamais. Por isso Paulo está dizendo, não se enganem, que um discurso diferente desse deve ser completamente rejeitado. E esse é o propósito de Salomão ali, esse é o propósito da Escritura. E por que ele fala isso para nós? Porque nós temos essas coisas dentro de nós. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Paulo diz que é um corpo morto que carregamos. E esse corpo morto está se desfazendo. E um dia ele vai completamente deixar de existir. Mas lembre-se, é um corpo morto. Não tem poder mais sobre nós. A não ser que você permita. A não ser que você deixe isso. A não ser que você queira isso. Porque senão ele estará ali. Incomodando, porque você está vendo aquela sua natureza pecaminosa, mas ela está ali, acorrentada, amarrada. Possamos aprender e buscar aquilo que representa as virtudes de Cristo. E uma das coisas que representa a virtude de Cristo é a sua obediência ao Pai e às autoridades também. Quando diz a respeito do Senhor Jesus adolescente, né, diz que era lhe submisso em tudo e obedecia aos pais. A obediência que nós temos que ter com relação a Deus, aquilo que é a sua vontade para as nossas vidas. Nós não podemos negociar com essas coisas.
Não podemos negociar. E que o Senhor esteja nos dando sabedoria para sabermos aplicar essas coisas no nosso dia a dia. De forma que a justiça, a bondade, a misericórdia de Deus se manifeste na nossa reprovação, na nossa indignação contra o pecado, na nossa aversão contra o mau comportamento e abraçar a virtude de Cristo, se submetendo a Ele em todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra e queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, nos dando sabedoria para conduzirmos, ó Pai, neste mundo de tal forma que possamos agradar ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de nós. Que o Senhor esteja nos livrando, Senhor, desse mundo mau. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos terminar o nosso culto cantando o cântico de número 66.